Paz e graça seja na vida de todos. Hoje nós vamos prosseguir no nosso estudo em Êxodo, no capítulo 8, e prosseguindo também nas pragas sobre os egípcios. Agora, a segunda praga. Esse capítulo 8, ele traz para nós 3 das 10 pragas. Ele traz a praga das rãs, dos piolhos e dos mosquitos. E no versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: O Senhor falou a Moisés: Vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: Deixe o meu povo ir para que me preste culto. E só esse versículo já fala muito aos nossos corações, porque Deus chama o seu povo para a adoração e para o louvor. E antes, ele quer libertar esse povo. Ele não quer o povo escravo para o adorar. Isso também é com as nossas vidas. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas, nós nos tornamos verdadeiramente livres. E como livres da escravidão do pecado, nós temos condições de ser adoradores do nosso Deus, do Deus Todo-Poderoso. E começa então as pragas, essas 3 pragas. A primeira, a praga das rãs. Deus primeiro orienta Moisés, para falar ao faraó e falar que viria essa praga, que viria muitas rãs sobre o povo do Egito. E a rã, ela simbolizava poder para o Egito, porque havia uma deusa chamada deusa Requete, que tinha a cabeça de rã e que ela era considerada de ter um poder criador. Então, essa praga sobre os egípcios, ela vem mostrar para os egípcios que de criador esse Deus deles não tinha nada, que muito pelo contrário, Deus dá orientação para Moisés falar a Arão para tocar as águas do Egito, e dali começa a surgir rãs e mais rãs e mais rãs, invade os palácios, as casas dos egípcios, invade tudo que os egípcios tinham, plantações, tudo que eles tinham, as panelas deles, e vira um verdadeiro tormento. E mais uma vez, os magos do Egito fizeram lá mexer os seus pauzinhos e também conseguiu que surgisse rãs. E isso mais uma vez endurece o coração de Faraó, que não permite que o povo saia. Só que ele pede algo para Moisés aqui. Aqui começa um joguinho, Ele pede para Moisés para que Moisés ore ao seu Deus, para tirar aquelas rãs dali. E se ele orasse e as rãs saíssem, ele ia permitir que o povo saísse. E ele no outro dia, Moisés ora, Deus não faz, uma coisa curiosa nesse texto, Deus não faz as rãs desaparecerem. Nosso Deus é maravilhoso e sábio. As rãs, onde elas estavam, elas morreram. E foi necessário, vamos falar aqui, muito empenho dos egípcios para fazer aqueles montouros de rã que apodreceram e trouxeram um mau cheiro terrível para o Egito. Isso tudo mostrando, afrontando ao Deus do Egito, a deusa Requete, que tinha a cabeça de rã, e trouxe um tormento terrível para o povo do Egito, porém, Faraó endurece o coração, não mantém a sua palavra e
não permite o povo ir. Isso aqui está no verso 15. Mas quando o faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito. Então ele não mantém a sua palavra. Isso traz para nós também uma outra meditação. Quando as coisas estão ruins e precisamos de um milagre, e o milagre vem e é liberto ali daquela doença terrível, a porta de emprego é aberta, a miséria vai embora e o povo se esquece de Deus. E depois não pode reclamar quando vira e mexe a coisa precisa ficar difícil, porque é só difícil que o povo vai buscar a Deus. E aqui Faraó se esquece como foi difícil ali com as rãs e não cumpre a sua promessa. E aí Deus providencia a segunda praga, que era a praga dos piolhos. Moisés, a instrução de Deus, ele fala para Arão estender a sua vara e vira o pó da terra. E o pó se transforma em piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram. E quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o povo de toda a terra do Egito transformou-se em piolhos. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos no meio das suas ciências ocultas, não conseguiram, e os piolhos infestavam os homens e os animais. Os magos disseram a Faraó: isso é o dedo de Deus. Mas o coração do Faraó permaneceu endurecido e ele não quis ouvir conforme o Senhor tinha dito. Essa praga foi um pouco diferente. Do pó da terra, tocado pela vara de Arão, surgiram piolhos. Que terrível! As pessoas e os animais cobertos de piolhos. E nós sabemos que piolho é considerado um sanguessuga, porque ele gruda, né? E ele suga o sangue das pessoas e dos animais. Então deve ter sido uma terrível, mas terrível praga. E muito interessante aqui é que os magos do Egito, eles tentaram, mas eles não conseguiram fazer essa magia de aparecer os piolhos. E agora os próprios magos do Egito vão dizer a Faraó: olha, isso é coisa de Deus mesmo. Não fomos capazes de imitá-lo. Isso é coisa de Deus, os próprios magos. Mas termina essa praga com o Faraó mantendo o seu coração endurecido, lembrando que o coração endurecido de Faraó era o dedo de Deus. Era necessário muito mais para que o povo saísse dali em glória e os egípcios realmente vissem a glória de Deus. Então vem a quarta praga. Depois o Senhor disse a Moisés: levanta-se bem cedo, apresenta-se a Faraó quando ele estiver indo às águas. Digo-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não deixar o meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar vocês e os seus conselheiros, o seu povo, as suas casas, o chão em que pisam se encherão de moscas. Os estudiosos dizem que essas moscas do Egito eram insetos grandes, enormes e com um grande ferrão. E quando fincava nas pessoas, nos animais, era uma dor terrível. E muitas doenças e pragas também vêm até hoje pelas picadas de mosquitos, né? Até hoje esses mosquitos têm esse poder de passar pragas para a vida dos animais e dos seres humanos. Então esses insetos, esses mosquitos, não era algo insignificante, não. Foi algo terrível.
Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen. Pela primeira vez aqui nós vamos ver uma diferença à terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Este sinal miraculoso acontecerá amanhã. E assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio, o Egito. A terra foi arruinada pelas moscas. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifício ao seu Deus, mas não saiam do país. Moisés responde: isso não é possível e não é sensato, porque nós oferecemos animais como sacrifício para o nosso Deus. E esses animais, eles são sagrados para os egípcios. Então nós vamos ser apedrejados e mortos pelos egípcios se nós sacrificarmos esses animais aqui nessa terra. Então, Moisés explica para Faraó o porquê não poderia ser feito o sacrifício ali. Mas além disso, Deus já tinha definido para Moisés que o povo deveria adorar e sacrificar no Monte Horebe. Essa é a ordem de Deus. Deus é soberano. Isso não é sensato, responde Moisés. Vamos para o verso 17. Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus, como Ele nos ordena. Disse o faraó: eu os deixarei ir e oferecerei sacrifício ao Senhor, o Deus no deserto. Mas não se afastem muito e orem por mim, respondeu ele. Moisés respondeu: assim que sair da presença, orarei ao Senhor, e amanhã os enxames das moscas deixarão Faraó, teus conselheiros e teu povo. Mas que o Faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do Faraó e orou ao Senhor, e o Senhor atendeu o seu pedido. As moscas deixaram Faraó, seus conselheiros, seu povo. Não restou uma mosca, mas também dessa vez o Faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse do Egito. Mais uma vez, depois que a tormenta das moscas passaram, Faraó se esquece da dor e ele não cumpre com a sua palavra. A palavra de Deus diz em Tiago 5,16 que nós devemos orar, fazer orações, ações de graças em favor dos nossos governantes. Eles precisam ter temor a Deus, porque quando eles não governam bem, o povo perece. E aqui todo o Egito estava sendo castigado por causa das atitudes de Faraó. Isso nos leva a entender o porquê de ter que nos envolver sabiamente quando vamos eleger líderes, governadores, prefeitos, presidentes, porque quando eles erram, todo o povo erra. E nesse capítulo nós vemos 2 lições importantes. A primeira delas, a supremacia, soberania de Deus. Até aos animais, às moscas, aos piolhos, às rãs, tem que obedecer a Deus. Isso é grandioso demais. A supremacia de Deus. Ninguém resiste a Deus. E quando Ele define, será assim, será daquela maneira. Em Apocalipse nós vemos um derramar de Deus, da mão de Deus, do juízo de Deus sobre o mundo. E nós vamos ver Deus falando que vai ser aberto 7 selos, que vai ser derramadas 7 taças
e que vão ser tocadas 7 trombetas. Tudo trazendo maldição, pestes, mortes. E Deus já disse que vai acontecer. Deus é soberano, Ele é que manda e isso não há discussão. E também vemos a impotência do ser humano, não podendo fazer nada em relação às pragas que vinham sobre eles. E realmente o ser humano é muito sensível. Os mosquitinhos que nós estamos tendo nos dias de hoje, uma picada derruba o ser humano. O ser humano tem que ter isso no seu coração, que ele depende de Deus, da proteção de Deus, que ele é impotente diante de tanta coisa ruim que tem acontecido, o quanto nós somos frágeis e dependemos de morar no esconderijo do Altíssimo, de estar 24 horas do nosso dia com a nossa vida e a nossa família diante dos olhos atenciosos, bondosos, amorosos do Deus Todo-Poderoso. Deus que envergonha os deuses do Egito, mostra a sua supremacia e mostra também a fragilidade do homem, do ser humano. Amém? Que Deus te abençoe.